Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Eu sou Ana Carolina Teles, DPO e advogada especialista em proteção de dados, e em nome do Rodrigo e do nosso diretor-presidente, eu gostaria de agradecer à NPD pela oportunidade de participar de uma discussão tão relevante que é a transferência internacional de dados. Eu quero também, obviamente, estender os meus cumprimentos a todos os meus colegas que já falaram hoje, e também a todos que ainda vão falar, e também, claro, a quem nos assiste neste momento. Hoje eu represento a Palc, que é uma empresa dedicada à gestão ágil e intuitiva de GRC e proteção de dados. E claro, por a gente ter uma atuação internacional e global no Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, a gente tem alguns pontos válidos para comentar sobre a minuta debatida hoje. Então, para iniciar a minha fala, eu gostaria de destacar a importância da NPD sempre investir na clareza e na minimização da insegurança jurídica nesta minuta, especialmente quando a gente está falando sobre PMS. É um fato que a gente vive num mundo globalizado economicamente, onde as transferências internacionais de dados são rotineiras e frequentes, independentemente do tamanho da empresa. No entanto, a incerteza jurídica pode ser particularmente mais desafiadora e prejudicial para as PMEs, que muitas vezes têm recursos limitados para poder enfrentar desafios legais complexos. E, inclusive, falando sobre esses desafios, a gente tem como exemplo a União Europeia, que nos últimos anos vem enfrentando dificuldades consideráveis nas transferências internacionais para os Estados Unidos. Isso decorre de vários aspectos, né, que culminaram na invalidação de acordos como o Safe Harbor e também do Privacy Shield. Mesmo, inclusive, com o novo framework da União Europeia, que foi aprovado este ano, já temos questionamentos sobre a segurança e validade dessas futuras transferências. E essas questões já estão sendo, inclusive, também já debatidas no Tribunal de Justiça Europeu. Assim, considerando que os Estados Unidos também é um grande parceiro da economia brasileira, é mandatório que a NPD já tenha um olhar mais meticuloso para poder prever e sustentar a validade dessas transferências, construindo uma segurança e previsibilidade jurídica neste aspecto. Objetivamente, o primeiro ponto de melhoria que eu gostaria de destacar em relação à minuta é a necessidade de orientações claras em caso de perda de uma eventual decisão de adequação por um país. Seria benéfico se a NPD já oferecesse diretrizes sobre as medidas corretivas que devem ser adotadas nesses casos. Ao menos um caminho a ser trilhado seria importante. Isso permitiria uma conduta mais suave para que o país em questão recupere a sua adequação em relação ao Brasil de forma mais ágil. Isso, inclusive, pessoal, é bem importante porque uma mudança abrupta dentro de uma empresa, por exemplo, para forçadamente contratar fornecedores nacionais, pode gerar um impacto negativo em suas atividades comerciais. Portanto, o apoio e até uma atuação proativa da NPD neste aspecto pode contribuir para um ambiente mais previsível e favorável aos negócios das empresas aqui no Brasil. Outro ponto adicional que considero relevante também é o apoio específico aos agentes de pequeno porte, com ênfase na flexibilização e também nas orientações. A gente sabe, né, que a gente possui a resolução 02 da NPD, que já contempla certas flexibilizações da LGPD aos agentes de pequeno porte. Mas nos parece que, no contexto de implementação das medidas para assegurar transferências internacionais em conformidade com a resolução, também pode ser um ponto a ser flexibilizado a esses agentes. Não dá para a gente ignorar, evidentemente, que 90% das empresas do Brasil são PMEs. E, claro, dentro desse percentual, muitas se enquadram aí como agentes de pequeno porte. Então, basicamente, a pergunta que fica é: será que as cláusulas contratuais tão robustas como as propostas no anexo 2 dessa minuta, por exemplo, fazem sentido de maneira indiscriminada para todas as empresas, independentemente do seu tamanho e complexidade? Pois é basicamente este o ponto, por isso a gente reitera que seja reavaliado aí na nossa versão final. O meu terceiro ponto é sobre a aprovação das cláusulas específicas mencionadas na minuta.
O texto atual indica que essas cláusulas apenas serão aprovadas para transferências internacionais que não possam ser realizadas com base nas cláusulas padrão contratuais devido a circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas pelo controlador. No entanto, o que exatamente constitui essas circunstâncias excepcionais não está devidamente esclarecido na nossa minuta. Então, a meu ver, é importante ao menos estabelecer parâmetros claros que definam quando uma empresa não poderá utilizar ali as cláusulas padrões contratuais já aprovadas pela NPD para validar as suas transferências internacionais de dados. Novamente, esse tipo de esclarecimento é essencial para a gente poder evitar qualquer tipo de insegurança jurídica posteriormente. Por último, vale mencionar também que as transferências internacionais nem sempre envolvem a relação tradicional de controlador-operador. Pode também envolver aí situações de controladoria conjunta. E aí, neste sentido, seria mais eficiente e enxuto estabelecer cláusulas contratuais padrão personalizadas para cada tipo de relação possível. Bom, essas foram as minhas considerações. Novamente, eu agradeço pela oportunidade de participar desse debate e permaneço aqui à disposição para demais esclarecimentos.